A descarga posterior, o drip pós-nasal, é muito ruim, né. Horrível, horrível, horrível. Eu não costumo ter, né, nunca tive, mas vou contar para vocês agora a minha experiência com essa secreção que escorre lá atrás da garganta. Depois que teve essa questão do covid, e a gente começar a ter essas infecções por covid, essa secreção atrás da garganta começou a ser muito comum. E as pessoas começaram a falar sobre uma secreção que escorre atrás da garganta com muito mais frequência. Então, assim, a gente tem alguns vírus que causam, né, essa descarga posterior, e uma causa bem comum, que aconteceu comigo, eu mudei de casa há pouco tempo, e quando eu mudei de casa, eu comecei a ter essa sensação de escorrer alguma coisa atrás da garganta. E eu comecei a observar, porque aqui tem muito mosquito, e eu colocava esses aparelhinhos de mosquito atrás da tomada, né, na tomada. E isso começou respirando aquele veneno o dia inteiro. Comecei a notar que isso estava me fazendo mal e me dando crises alérgicas. Então, assim, é legal você ficar observando essas coisas que acontecem com você, tá? Vamos lá, esperando vocês entrarem, né? Vocês estão com sono. Ok, alright. O pessoal tá com sono. O pessoal tá com sono. O pessoal tá com sono. Olá, pessoal, pessoal amado, querido. E aí, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje de descarga posterior dripping pós-nasal. E queria aí que vocês ficassem ligadinhos para fazer perguntas. Eu acho que essa secreção que escorre atrás da garganta é bastante comum e normalmente os pacientes têm essa queixa. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, sobre secreção atrás da garganta, e a gente vai que vai. Vamos, pessoal. Então, vamos começar aquela aulinha que eu dou toda live. Vocês não gostam muito, mas a gente vai falar um pouquinho dessa secreção que escorre lá atrás da garganta. Gente, isso é horrível, né? Muito ruim. Vamos lá, vamos botar aqui que o pessoal do YouTube também está aqui com a gente hoje. Todo mundo conectado para falar de dripping pós-nasal, descarga posterior, aquela que incomoda lá atrás da garganta. Então, vou colocar aqui um pouquinho para a gente ficar todo mundo conectado aqui um pouquinho sobre descarga posterior. Então vamos que vamos, pessoal. Vamos começar a falar, né? Acho que já dá para começar a fazer a nossa aulinha que a gente faz aí toda a live. A gente começa abrindo a live falando. Oi, Jonathan, boa noite, boa noite. Vamos falar um pouquinho de secreção atrás da garganta. É chato pra caramba, né, gente? Vou contar para vocês aqui, começando essa live, contar um pouquinho da minha experiência aqui. Eu mudei de casa há pouco tempo e comecei a ter sintomas de descarga posterior, né, de secreção atrás da garganta. Muito ruim, né, gente? Os pacientes sempre falam, sempre reclamam e a gente sempre trata desse problema, a gente sempre procura aí as causas dessa secreção atrás da garganta, mas é bem ruim quando acontece com a gente. Oi, Luísa, boa noite. Quando acontece com a gente é super horrível, né, gente? Aquela coisa escorrendo atrás da garganta é péssimo. É muito ruim. Eu trouxe aqui para vocês um modelinho que eu uso no consultório. Vou fazer, que eu vou gravar na quinta-feira. Aí estava aqui, aí eu falei, vou mostrar para o pessoal também. Eu trouxe aqui, ele se chama Robson, tá, gente? Chama Robson. Robson veio hoje aqui, ó. Robson é tão bonitinho, olha, gente, como ele é fofo. E Robson veio hoje mostrar para vocês sobre a secreção atrás da garganta, aquela secreção aí que incomoda pra caramba e a gente fica sentindo mal, engole, o negócio fica descendo, engole, o negócio fica descendo. Então eu mudei de casa e comecei a ter esses sintomas. E comecei a notar, porque aqui onde eu moro tem um pouco de mosquito. E eu tenho horror a mosquito, né? O mosquito fica lá zunindo no nosso ouvido e a gente não consegue dormir, é péssimo. E eu comecei a colocar veneno, essas coisas, para poder
o mosquito, parar de me atazanar meu juízo. E eu comecei a colocar esses venenos da tomada. E eu notei que eu comecei a fazer uma irritação devido a isso. Então eu comecei a ter descarga posterior, lá atrás da garganta. Começou a me incomodar e eu comecei a ver que era aquele cheiro do veneno, né, um irritante químico. Então, uma das causas que podem causar descarga posterior são os irritantes químicos. Então, pode ser que seja aí alguma coisa que te causa uma alergia. Vamos, pessoal, voltou? Voltou, a internet está meio ruim, né? Então, acho que agora voltou. Todo mundo me vendo, todo mundo me escutando? Tá tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Dá um joinha aí para mim, quem está me ouvindo, dá um joinha. Joinha, joinha, quem está me vendo. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me vendo? Vou acenar para vocês. Vocês me falam se vocês estão me ouvindo, se eu estou parada. Tudo no esquema aí? Então vamos lá. Então, assim, essa questão aí da descarga posterior é bem ruim, né? Bem chato. E eu comecei a notar que esses venenos que você coloca aí estão fazendo isso. Então, assim, deixa eu só colocar aqui rapidinho, gente. Eu parei aqui, porque eu quero ver se eu consigo. Pessoal, deixa eu terminar. Vou colocar aqui, botar o fone com vocês aqui. Deixa eu só botar o fone. Caiu? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu vou ter que botar o fone aqui. Só um pouco. Vamos botar o AirPod para mim. Vê se agora melhora aí, galera. Galera. Só tá ruim a internet, né? Bem ruim. E aí, agora voltei, gente? Agora sim. Vou botar no 4G, que a internet hoje não tá legal aqui. Vocês estão me escutando? Pessoal, vocês estão me escutando? Estão me escutando bem? Deixa eu ver se o meu fone está conectado com vocês. Tá conectado. Então vamos nessa. Vamos começar. Vamos lá. Pessoal, estão me ouvindo? Carlinhos, Anderson, Marcos, Daniel, vocês estão me escutando? Tá bom o áudio? Estão me ouvindo? Pessoal, me ajudem, por favor, porque não tá legal muito essa questão aí da internet não, viu? A internet hoje não está sendo minha amiga, não está gostando de mim, está sendo difícil aqui. Então me dizem, conseguiram me ouvir? Conseguindo? Gente, eu tô parada ou eu tô indo? Deixa eu colocar aqui. Me ouvem, me veem. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá ótimo. Então vamos lá. É porque deu uma questão de internet aqui, meio ruim. Então vamos nessa. Começando. Descarga posterior, secreção, dribbling pós-nasal. Pessoal, então, o que é, primeiro de tudo, o dribbling pós-nasal, a descarga posterior? O que é? É aquela secreção que ela escorre lá atrás da garganta. Você engole e tá um negócio lá atrás escorrendo. É muito ruim, parece que não para de gotejar. E ela pode estar vindo do nariz, então a gente chama isso de dribbling pós-nasal. Se ela vir da garganta, a gente chama isso de secreção posterior. Também tem o mesmo efeito, você sente quando engole, está escorrendo. Ou ela pode vir de baixo para cima. E ela faz também o mesmo efeito, porque ela vai ali naquela parte posterior e você tem que engolir. Então, a gente tem essas situações que seriam dribbling pós-nasal, a descarga posterior e a secreção atrás da garganta. Incomodam da mesma maneira. Então, os pacientes chegam com essa queixa, que tem alguma coisa escorrendo atrás da garganta. Para a gente poder entender o que é essa secreção que escorre atrás da garganta, a gente tem que. Eu trouxe um bonequinho para vocês entenderem aqui. Eu uso eles nos meus vídeos, tá, pessoal? Então, aqui para você entender como é isso, você vê que aqui, né, a gente tem o nariz, ó, a boca. Então, lá atrás, ó, a gente olhando por dentro, a gente tem isso aqui, ó, tá? Então, como eu falei para vocês, a secreção ela pode vir da onde? A secreção pode estar vindo do nariz. A gente chama isso de dribbling pós-nasal.
Ela pode vir da garganta, a gente chama isso secreção posterior, ou ela pode estar subindo e faz o mesmo sentido, porque você vai ter que engolir, ela sobe, você tem que engolir, seria a secreção atrás da garganta. Então você nota aqui que essa secreção pode estar vindo de cima, de baixo ou da própria garganta. Então tem 3 maneiras de você ter essa secreção. Então, como você pode descobrir? Ah, como o médico vai descobrir o que eu tenho? Uma das formas dele descobrir, primeiro de tudo, ele tem que vai colher uma história, conversar com você, saber quando começou, como foi isso, para poder ter umas pistas e saber o que está acontecendo. E uma outra maneira, ele tentando olhar essas cavidades e olhar e ver da onde está vindo essa secreção, para ver se é uma infecção, se provavelmente pode ser uma virose, ele precisa conversar com você, precisa saber se é uma alergia. Então, ele precisa primeiro saber da onde está vindo. Então, o local da onde vem essa secreção é muito importante. Se ela vem do nariz, se ela vem da garganta ou se ela vem aqui do esôfago. Então, a gente já está de acordo que pode ser que esteja vindo aqui de uma desses lugares, ok? Então vamos lá. Sobre as causas. Sobre as causas. As causas da secreção, elas são várias, né? Então, assim, eu separei algumas aqui para vocês entenderem por que pode estar acontecendo isso com você. Então, pode ser por primeira coisa, o tempo de evolução dessa secreção. Quanto tempo você está sofrendo com essa secreção? Quanto tempo? Ah, já tem 1 ano? Já tem alguns dias? Alguns meses? Normalmente, se tem alguns dias, a gente pensa mais numa infecção viral. Uma gripe, um vírus de Covid, um vírus de influenza, um vírus que cursa com secreção posterior. Então, a gente já pensa dependendo da quantidade de dias. Uma virose, entre aspas, ela no máximo para dar secreção posterior, ela tem que durar até 1 mês, não mais que isso. Então, 1 mês dessa secreção posterior, ela não pode durar mais que isso. Se ela começa a durar mais que isso, então provavelmente ela não tem nada a ver com isso, tá? Então, pode ser um vírus. Então, até 1 mês a gente ainda espera que possa ser por um vírus, que você se infectou aí pela respiração, igual se pega Covid, igual se pega gripe, você se infectou, fez uma inflamação daquela região ali posterior, que eu expliquei para vocês aqui, ó, pessoal do YouTube, a região posterior, aqui o pessoal do Instagram, né? A parte posterior, e nessa parte aqui ficou tudo aí mais friável, como se fosse ferido, né? Uma leve inflamação da mucosa, e isso pode gerar secreção e fazer essa secreção aqui, tá? Então, o vírus faz isso. Agora, pessoal, isso eu disse para vocês até 30 dias. Vamos lá, até 30 dias. Então, se eu tenho uma secreção que até 30 dias pode ser vírus, falei para vocês, e pode ser também o quê? Alergias, né? Então, assim, o que você pode observar aí na sua, na sua história, naquilo que você está passando, né? Nos seus sintomas. O tempo de duração, se pode ser uma virose ou pode ser uma alergia. Então, assim, uma alergia, ela também pode durar, mas a alergia pode durar muitos meses ou pode durar menos tempo. Então, assim, é uma situação também que pode ter menos tempo essa secreção e ser por uma crise alérgica. Eu falei com vocês aqui, quem estava comigo antes, que eu vim morar num lugar novo e eu tive que colocar esses inseticidas de tomada. Eu não sou alérgica, de maneira nenhuma. A parte respiratória, uma alergia tradicional, rinite alérgica, não tenho isso. Mas eu tenho uma dermatite de contato por irritantes químicos, e eu costumo ter isso, eu tenho isso com muita facilidade. Então, substâncias químicas me irritam muito. Então, esquecendo disso, não lembrando, como aqui tem mosquito, tenho colocado todos os dias esses venenos na tomada. E colocava e ficava aquele cheiro forte tal, daquele veneno, não sei se é Raid, acho que é Raid. E eu comecei a ter uma secreção posterior, uma secreção, um dripping pós-nasal. E ele era típico de ser pós-nasal. E eu comecei a ver isso, então
Eu falei: "Não, é desse veneno, desse irritante, está me irritando". E tomando o antialérgico eu melhorava, então eu parei de usar. Então, assim, aí você tem que ver se você está tendo uma irritação, o que pode ser? É uma alergia? O que pode ser? Retira isso e vê se você melhora, vê se isso não é um irritante químico. Então, tem pessoas que se irritam aí com essas substâncias que são inaladas e a gente nem imagina que possa ser um veneno desses inseticidas, coisas parecidas. Então, pode ser alergia também. Se você tem rinite alérgica, então pode ser ainda mais a questão da rinite alérgica. Pode ser, não quer dizer que seja. Lembra daquele time, né? Vamos estar vendo, porque às vezes você está pensando que é rinite, você já tratou e não adiantou nada. E continua tendo aí essa questão da descarga posterior. Então vamos lá. Então, falei do vírus, falei da rinite, não foi? E faltou algumas coisas. Então, a gente começando entendendo que aqui você tem aqui o nariz e a garganta e aqui a parte da faringe. Lembra que eu falei para vocês que aqui a gente pode ter a secreção pós-nasal, tá? Então vamos começar a falar da secreção pós-nasal, o dripping pós-nasal. Quais são as causas do dripping pós-nasal? Então, eu já falei de rinite, já falei dos vírus, né? Gripe, Covid e todos esses mais. Covid causa muito essa secreção também atrás da garganta, mas tem uma duração. Lembra que eu falei para vocês? Até um mês? Então vamos lá. Então, aqui também, não sei se vocês notaram que aqui atrás no nariz a gente tem essas entrâncias aqui, isso são os cornetos, né, do nariz, aqui mais para o meio septo do nariz. E aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, são os seios da face, tá? Aqui o seio frontal, aqui o esfenoidal, então assim, e aqui tem os seios da face, as entradas para os seios da face. Então, se esse seio da face estiver cheio de secreção, isso também vai escorrer aqui, tá? Então, isso aqui é uma sinusite. Ela pode ser aguda e ela pode ser crônica para dar essa descarga. Então, se ela for uma sinusite aguda, então ela tem até 3 meses para melhorar, 3, 4 meses. Passou disso, ela não é mais, ela se torna uma sinusite crônica, tá? Aí ela já cronificou. Então, normalmente os pacientes aí nesse caso vão precisar de uma cirurgia. Então, aqui, vamos lá. Então, aqui, lembra que eu falei para vocês que aqui é um seio da face, aqui é outro. Normalmente, o dripping pós-nasal, ele está mais associado com essa sinusite desses seios mais posteriores, porque eles escorrem aqui. Mas não quer dizer que o seio frontal começa a escorrer aqui, não vai bater aqui, tá? Pode bater aqui. Mas, normalmente, como a duração é maior, você fica bom da sinusite, mas continua gotejando, porque tem sinusite aqui atrás. Então, isso acontece também, tá, pessoal? Então, sinusite é uma causa de descarga posterior, pode estar acontecendo com você. Agora também, falando aqui da parte da garganta. Na garganta, pode ser uma faringite? Eu posso estar sentindo isso por causa de uma faringite? Pode. Foi o que eu falei, pode ser por vírus, pode ser aí por alergias, pode ser também por uma amidalite, pode, mas isso a amidalite ela é autolimitada, então ela demora menos tempo, ela vai acabar, não vai ficar isso toda hora. Agora, tem umas amidalites, faringites aí, punks, que demoram às vezes um mês para o paciente ficar bom, que são por vírus. Por incrível que pareça, as amidalites por vírus são até piores que por bactéria. Então, os pacientes não respondem a antibiótico, porque não são bactérias, são vírus, e às vezes ficam em carne viva toda essa região e dá também secreção posterior. Então, a gente pode ter isso. Pessoal, já já vou responder, tá? Boa noite, pessoal do YouTube, Dani, boa noite, Carlos, todo mundo, boa noite aí. Vamos fazendo no chat a perguntinha que vocês quiserem. Pessoal aqui também do Instagram, faz no chat, aqui tem uma pergunta de interrogação aqui, a gente vai responder, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, aqui a gente já falou da garganta, as faringites virais, elas dão mais essa secreção posterior, porque as amidalites bacterianas, elas dão aí até no máximo 10 dias, e o paciente já está melhor. E as virais, às vezes, demoram um pouquinho mais. Então, a gente já passou dessa parte aqui. Aqui na rinofaringe, quem já ouviu falar da rinofaringe, famosas adenoides, aqui, ó, rinofaringe aqui atrás, ó. A rinofaringe, ela faz a transição entre o nariz e a garganta. A rinofaringe tem uma situaçãozinha que acontece que a gente chama de cisto de Tornwald.
Então, o cisto de Turnwald, ele pode estar roto, ele pode estar saindo secreção. Isso acontece. E aí fica saindo uma descarga aqui que fica escorrendo, tá? Então, isso é uma outra causa de descarga posterior. Para ver essas situações nasais, a gente precisa de uma câmera para olhar. Então, a gente olha uma câmera no nariz, essa câmera entra aqui e a gente vai vendo da onde vem essa secreção, tá? E ela chega até aqui embaixo, até aqui na garganta. Agora vamos falar de causas que são causadas, né? Que são causadas vindo aqui de baixo, que é o que muita gente fica aí pensando, ah, é isso e tal. Hoje em dia está bem na moda, né? Falar sobre isso. Então, quais são as causas que são inferiores que causam isso? A mais comum é o refluxo, tá, pessoal? Então, o refluxo aqui do esôfago, ele volta, secreção ácida e fica regurgitando aqui, e aí a pessoa começa a ter essa inflamação da mucosa, dessa mucosa, e faz a descarga posterior. Então, fica com uma secreção. Então, o refluxo também é uma etiologia, uma causa da secreção posterior. Então, já falei das causas, né? Acho que já foi tudo. Vou ver se eu esqueci alguma coisa. A gente vai abrir para perguntas, tá? Para vocês. Eu sempre dou essa aulinha no início, para vocês entenderem bem, não estarem aqui, né, sem entender sobre a doença. Então, a gente sempre fala um pouquinho com vocês, explica. E vamos nessa, vamos partir para as perguntas? Quem é que tem perguntas? Vamos colocando aqui. Vê se eu esqueci alguma coisa. Acho que eu falei tudo, olha, eu falei tudo. Rinite alérgica, eu falei tudo. Então vamos lá, pessoal. O que que você faz, né? Ah, eu tô assim, não sei o que eu faço. Tem que realmente ir no médico, um médico especializado aí, né? Um médico otorrino, para poder olhar com câmera, fazer. Eu gosto muito da nasofibrolaringoscopia. Eu gosto, tem uma câmera fininha, não tem incômodo. Eu não vejo meus pacientes, normalmente não tem incômodo com esse exame, e ele é muito bom para a gente ver da onde está vindo essa secreção, da onde que ela tá vindo. Então, isso é importante para mim, como médica, para poder entender o diagnóstico e para entender o que o paciente está sentindo com aquilo que ele me fala, com as alterações que eu vejo. Então, para mim, esse exame é importante na hora de avaliar. Agora, às vezes a gente precisa de outros exames, às vezes precisamos de uma tomografia, de uma pegametria. Então, tem outros exames que podem ser pedidos também, de acordo com a hipótese diagnóstica. E o tratamento vai ser como? Vai ser um tratamento visando as principais causas, para que você fique bom, tá? E se tiver que encaminhar, o médico também vai fazer isso. Mas é passível de tratamento, os pacientes ficam bem, tá, pessoal? Não é o fim do mundo. Você não vai ter isso para o resto da sua vida, tá bom? Vai ficar melhor sim. Vamos para as perguntas? Vocês estão muito desanimados hoje, estão cansados? Todo mundo cansado? Ah, vamos lá. O Instagram hoje está mais animado que o YouTube. Semana passada o YouTube estava bombando aqui. Acho que é porque eu falei hoje que eu ia fazer também com o Instagram. O pessoal está mais animado. Então vamos lá. Vamos começar, hein, galera do YouTube? Onde estão vocês? Onde estão vocês? Apareçam, apareçam, apareçam. Vocês que estão sempre aqui. São maravilhosos. Então a gente faz a live, o pessoal pergunta, entra no chat. Quero ver vocês, tá? Vamos lá, vamos ver o que o pessoal já falou aqui. Já tem bastante gente falando aqui no Instagram. Vamos lá, galera. Doutora, é o Felipe. Felipe está perguntando aqui. Doutora, o que fazer quando o ocorrino passa prednisona, corticoide por 5 dias, mas você tem show? Olha, Felipe, eu acho que o médico otorrino que passou para você o corticoide, ele tem que saber, né? Eu acho que é básico que você vai atender um cantor, você tem que saber quais são os efeitos e o que você deve orientar o seu paciente quando você passa uma medicação para ele, principalmente se ele é cantor. Ele tem uma demanda vocal muito grande, então o que que você passa e aí? O que que você faz? É só passar o remédio e acabou? Então acho importante, Felipe, você sempre ser acompanhado por um médico especializado aí em laringe, em voz, para que vocês fiquem aí bem. E outra coisa, para que você seja, hoje em dia a gente tem todo um arsenal aí até de consultas online, né, de avaliações online. Então, os pacientes agora não têm tem gente que mora aí no interior, que não tem, doutora, mas agora tem online. Então, assim, quantos pacientes eu atendo aí de Manaus, Fortaleza, tudo que é lugar. Então, assim, se você é um cantor, tem uma agenda grande, então seja acompanhado por um médico de voz, seja acompanhado por um otorrino de voz, que para você chamar de seu,
tá? Para que você não tenha aí mais, problemas aí com a sua voz, com essa secreção posterior. Se você tem uma secreção posterior, já de longa data, com certeza só um corticoide de 5 dias não adianta nada. Então, assim, procura realmente alguém que seja especializado. Combinado? Tem um montão de gente aí que se especializa e são ótimos médicos, ótimos profissionais e vão saber cuidar de você, tá? Vamos lá. Ah, sim. Então, Felipe, você acha que fica ressecado, né? Que você tem muito ressecamento com corticoide. O corticoide, como um outro antialérgico, ele resseca a via aérea. Então, normalmente, o que eu te falei para você, tem que ter algumas coisas que devem ser feitas para te ajudar com isso. Porque o corticoide, muitas pessoas falam: "Ah, é maravilhoso, é milagre e tal", mas todo milagre tem um custo. Existe, o custo-benefício de tudo. E os remédios, eu não sei se você sabe, ou se você já leu lá na bula, tem muitos efeitos, né. Então a gente passa eles, mas a gente sempre está avisando os pacientes e vendo como vai ser, para driblar isso e os pacientes ficarem bem. Então, todo medicamento tem seus efeitos e a gente tem que estar preparado para algumas situações e ajudar da melhor maneira possível. Se você passou por esses 5 dias apenas e você sofre esse ressecamento aí, está te incomodando, você pode nebulizar com soro, nebuliza bastante aí com soro para ajudar aí com esse ressecamento, tá bom, Felipe? O pessoal tá muito devagar hoje, hein? Acho que o pessoal tá vamos lá para o YouTube, o pessoal do YouTube perguntando aqui. Carlos, Carlos Costa. Sou cantor, sou cantor e tenho pigarro que não me larga e estou tendo umas percas momentâneas da voz. Fui no otorrino e constatou o refluxo. Estou tratando. Mas tem alguma outra recomendação? Então, Carlos, eu acho melhor você fazer o tratamento que o seu otorrino passou para você, tá bom? Vê aí com o tratamento como você fica, espera um pouquinho mais, só para a gente poder ver realmente como você fica. Acho que o otorrino te mandou, as recomendações são suficientes aí se você estamos falando de refluxo, tá bom? Então, só seguir o tratamento direitinho. Normalmente, 10 dias a gente já vê melhora. Eu falo com os pacientes que normalmente com 10 dias a gente já espera que os pacientes já tenham uma resposta ao tratamento para refluxo, tá? É isso aí, pessoal. Pessoal, vocês estão devagarzinho, ó, não tem perguntas, e ninguém tem descarga posterior. Oxe, isso é bom, né? Maravilha pura que ninguém tenha secreção atrás da garganta, dripping pós-nasal. Então vamos nessa, galera. Galerinha, eu vou passar para o povo aqui do YouTube, já que o povo do Instagram está devagarzinho. Tentar colocar aqui, passando o telefone aqui para esse lado. E vou dar mais atenção aqui, pessoal do YouTube. Muito obrigada, doutora. Ah, faço sim. Você pode. Não são sessões, são consultas mesmo, viu? Eu trato, vejo exame, faço tudo por aqui, tá bom? A gente tenta o melhor possível para que tratar dos pacientes e dar essa atenção, né? Acho que o cantor merece atenção toda especial. Acho que não pode ficar com o cantor assim longe, não. O cantor tem que ficar pertinho para evitar todo tipo de situação aí que a gente não queira, tá, pessoal? Então, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá. Deixa eu botar aqui que eu estou tentando aqui melhorar aqui a história para começar com o meu pessoal do YouTube aqui. Oi, Lisley Soares. Eu tenho secreção, estou muito triste, pois minha voz está bem ruim neste inverno. O que posso fazer? Só sinusite. Então, Lisley Soares. Então, Lisley, tem que saber o que você tem, né? Por que que você está com essa voz ruim, tá? E tem essa secreção. A gente tem que saber por quê, para saber, para poder tratar, né? Ver de onde está vindo essa secreção, tentar te ajudar da melhor maneira. Não fica triste, não. Não desiste da sua voz, tá? Procura ajuda, fica calma, nebuliza bastante com soro e tenta, mais que tudo, procurar um diagnóstico correto, procurar um especialista para ficar bem e a sua voz recuperar, tá bom? Espero que você fique melhor. Hoje eu estava, na dentista, né, então, assim, gente, fico imaginando assim, né, eu estava pensando isso. Aí eu saí da dentista,
Aí eu vi a voz já tá muito ruim de, tipo, meses, a voz dela tá muito ruim. Eu não sei se é porque meu ouvido é muito apurado e eu vejo na hora quando a voz qualquer distúrbio da voz eu já consigo detectar pelo meu ouvido. Então a pessoa tá com um pouquinho de sua voz não tá boa. Na hora eu já consigo sentir. Então, eu tô falando com ela que a voz dela tá ruim mais de 2 meses. Falei: "Cara, tua voz tá muito ruim". Hoje a voz dela estava péssima, péssima. "Ah, não, minha voz tá sempre assim mesmo, minha voz tá horrível", tá assim mesmo. Então, assim, às vezes as pessoas não ligam para os distúrbios da voz, né. Pensam que: "Ah, não, é assim mesmo, minha voz é ruim, a minha voz tá ruim". A voz vai piorando, piorando, a pessoa não se alerta que pode ser alguma coisa errada. Então, assim, a voz ela o distúrbio da voz é um sintoma, gente. É um sintoma de uma doença. Por que que quando dói a gente liga e quando a gente está rouco a gente não liga, né? A minha filha, ela canta também, né, e ela acha lindo voz rouca, acha lindo a voz rouca. Aí eu falo pra ela: "Menina, essa voz sua não é assim, quando ela tá rouca, assim, que ela fica lá, eu acho lindo". "Faço sim, Ligy, faço sim. Vou deixar o contato aqui para vocês". Eu acho lindo", "Não é lindo, você não é rouca, você não é rouca, se tá rouca, tá ruim". Aí eu falo para ela: "Não, tem que procurar". Aí eu faço o exame, vejo o que que tem, mas as pessoas não ligam para a voz ela sempre é secundária, e as pessoas não veem que um distúrbio da voz pode ser um sintoma de alguma doença, pode ser uma lesão na sua corda vocal, na sua prega vocal, e aí você faz não liga e vai demorando, não liga, não liga, quando vê, não tem mais o que fazer, já está com a voz, já está fixa, assim, às vezes só uma cirurgia, só uma coisa mais séria para melhorar, tá, pessoal? Tá ótimo, meu amor. Obrigada, tá, Flor? Obrigada, tá? Deixa eu botar aqui o contato aqui para vocês falarem com a Paulinha. A Paulinha é maravilhosa, é minha assessora, vocês vão amar, é uma pessoa muito atenciosa, muito educada, e ela sempre vai ajudar, tentar da melhor maneira ajudar vocês, tá bom, pessoal? E é isso aí. Então, pessoal do YouTube, vocês não estão com dúvida, então vocês sabem tudo o que que é descarga posterior, secreção, dribbling pós-nasal, então vocês estão tops. Agora vamos lá, secreção posterior, dribbling pós-nasal. Secreção atrás da garganta. Pode dar rouquidão? Pode dar distúrbio da voz? Vamos lá. Será que pode? Então, se essa secreção estiver escorrendo, o que que acontece? Ela escorre e ela vai parar lá atrás. Ela é ótima mesmo, né, Jane? A Paulinha é muito maravilhosa, é ótima. O que que acontece? Se você tá tendo essa secreção, uma das situações é pigarrear. Quando você pigarreia, você machuca a prega vocal. Então machuca, então gera maior propensão à rouquidão. Eu sempre falo para os pacientes: "Olha, se você tiver com secreção presa, não tem que pigarrear, fácil, tossir para frente, assim, ó, engole, né, também é uma maneira, ou tosse para frente, devagarzinho, engole, ok. Agora, fazendo aquele barulho, pigarreando, isso faz assim na prega vocal, ó. Ó, suas 2 pregas vocais quando você está pigarreando, ó. Ó, é como se você estivesse fazendo assim, ó. Então, ó, você vai fazendo isso toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, aí você vai ter rouquidão e vai machucar a sua prega vocal. Então, não pode pigarrear, tem que fazer aquilo que eu falei. "Ah, mas o que que eu faço? Como é que eu tiro?" Tosse, engole. Tossindo devagar, não fazendo com muita força, e você engole, é melhor do que você ficar pigarreando, tá, pessoal? Então, quando a pessoa fica aquela descarga, aquela secreção atrás da garganta, ela pode fazer o quê? Inchar. Por quê? Porque normalmente ou ela é pus, né, uma secreção purulenta, ou ela é por bactéria, ou ela é uma infecção viral, então é uma secreção com restos de celulares, né? Uma secreção ali que fica, como a gente chama de um exudato, uma secreção serosa, né, líquida, meio gelatinosa. Então, aquilo ali, ela machuca também. Aquilo ali, em contato com a prega vocal,
ela faz o quê? Faz com que também se infeccionem as pregas vocais. Então ela começa a ficar o quê? Inchada. E a própria prega vocal começa a produzir a sua própria secreção do pigarro. Então aí fica aquele pigarro que fica ali, aquela voz suja, aquela situação chata, uma voz pesada. Os pacientes falam de voz pesada. Secreção posterior não dá muita voz pesada. Ah, a voz pode ficar ligeiramente mais grave? Pode. A voz pode ficar ligeiramente mais grave, mas você também pode ter problemas nos agudos. Então, quando você vai chegar naquele agudo, é como eu sempre falo com os pacientes, é como se fosse uma cama elástica, né? A cama elástica, você, né, pula e ela vai fazendo assim, né? Então, a pega vocal vai esticando para fazer o agudo, aí ela fica bem estendidinha como uma cama elástica. Então, quando você pega uma cama elástica e você coloca um monte de secreção pulando ali em cima, o que você faz, primeiro de tudo, é uma sensação de uma voz pesada, porque a prega vocal fica mais pesada. E na hora que ela vai distender, a secreção, ela fica no meio. Então, a voz, na hora do agudo, ela quebra. O agudo quebra. Então, aí a pessoa tem que fazer aqui, pigarrear, para conseguir limpar, para conseguir que o agudo saia. Aí ela pigarreia e machuca. Então, isso é um ciclo vicioso. Então, pode ter problemas aí com a voz ligeiramente mais grave e essas falhas nos agudos. Isso pode acontecer. Pode acontecer que para uma pessoa que não canta, ela pode não ter nenhum problema com a voz. Por quê? Porque a voz falada muitas vezes não altera. Então, a voz falada não alterando, as pessoas não procuram ajuda porque a voz está boa. Agora, se é um cantor, ele vai procurar ajuda mais fácil. Por quê? Porque ele tem problemas na hora do canto, para cantar. E isso dá muita dificuldade para ele e ele vive disso, né, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal aqui do YouTube, não mais perguntas não. O pessoal daqui, tem perguntas? E aí, galerinha? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Pigarrear pode agredir as pregas vocais de forma irreversível? Pode, pode. Mas o que eu vejo mais é que lesiona quando de forma crônica. Quando a pessoa fica pigarreando muito, muito, muito de forma crônica, a gente chama daquelas ectasias vasculares. Tem pacientes que têm esse costume de pigarrear, fazem microhemorragias, que são chamadas de ectasias vasculares. Acontece isso. E às vezes é aquela prega vocal toda pintadinha, sabe? Com várias pequenas hemorragias passadas, com vasos sanguíneos muito exacerbados, porque a pessoa fez esse ato violento, eu chamo isso violento, de pigarrear. Então, pode sim, de forma irreversível a longo prazo, tá? A longo prazo pode sim. Vamos lá. O Robinho. Esse contato que foi. Ah, sim. A localização é na Barra da Tijuca, tá? Que é no Rio de Janeiro, ali perto do Shopping Metropolitano, tá bom? Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, mas você pode perguntar que a Paulinha responde para você, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa questão da descarga posterior, da secreção atrás da garganta, ela mostra que alguma coisa está inflamada, está escorrendo, não está bom. Então, assim, se não está bom, isso é muito ruim porque você fica com a voz, como eu te falei, a voz suja, e também porque é chato a beça, então você tem que ficar engolindo toda hora, porque fica um negócio escorrendo, escorrendo. Então, como eu falei para vocês, tenta ver aí o que vocês têm feito, vê se tem alguma questão como essa que eu expliquei, que eu estava com esse irritante químico, né, de inseticidas, que você acaba inalando. Vê aí se é onde você trabalha, de repente, se você é um dublador, esse estúdio aí está muito cheio de poeira, está muito cheio de substâncias que podem causar alergia em você. Então, vê essas coisas também, tá? Vê se os objetos que você usa, né, tanto que seja para microfone, tudo que você usa está de acordo, está direitinho, o local, se você não está fazendo muito abuso vocal. Uma coisa também que pode acontecer com essa secreção, né, que escorre na garganta, pode ser de abuso vocal. Às vezes você está abusando, está fazendo muita força aí para cantar, e pode ser que essa inflamação fique aí como um ciclo vicioso e também pode estar gerando. Então,
tudo isso a gente tem que avaliar. Então, se você canta, procurar ter, assim, acompanhamento profissional para melhorar aí essa questão dessa para não ter esse pigarro, tá, porque o pigarro também pode ser. O pigarro, as pessoas sempre perguntam sobre o pigarro. O pigarro, ele pode ser por quê? O pigarro, ele pode ser por vamos lá, o pigarro pode ser por refluxo? Pode. Esforço vocal? Pode. Ou essa secreção que escorre ali atrás da garganta. Então, essas são algumas causas de pigarro e também questões alérgicas, tá, pessoal? Uma coisa também interessante você dar uma olhadinha é sobre a sua alimentação. A alimentação é muito importante com diz ao pigarro. Eu sempre converso com vocês sobre um alimento que eu acho dispensável se você canta. Eu acho que esse alimento vocês conhecem bem, eu já falei isso para vocês, que eu sou contra, que é o leite. Eu sou contra leite. O pessoal sabe, eu sou contra leite. "Ah, Sabrina, fala, sei que lá, contra". Gente, o único ser, o único animal que se alimenta de leite após a vida adulta é o ser humano. Os animais não precisam de leite na vida adulta. Então, o leite é uma das substâncias que mais causam alergia, dos alimentos que mais causam alergia. Então, eu sempre falo para o pessoal: tira o leite. Ah, mas eu gosto de queijo, eu gosto de. Gente, os derivados, eu não acho que causem tanto problema. Acho que os derivados, você pode comer seu queijo, pode tomar seu sorvete de vez em quando, nada com muito exagero, mas o leite, se você colocar aí, perguntar para os alergistas, perguntar para as pessoas que são especializadas em alergia alimentar, qual é o que mais, uma das substâncias que mais causam alergia? O leite. O leite é muito alergênico, ele causa alergia. Então, a gente começa a pensar que o leite, nós, os seres humanos, temos que tomar leite humano, que é quando? Quando a gente é bebezinho com a nossa mãe. Então, nós não somos bezerros. Não somos bezerros para tomarmos leite de vaca. Então, o leite, ele gera muito pigarro, muito pigarro. Então, tem alguns pacientes que chegam no meu consultório e falam assim: Poxa, doutora, eu troquei o leite, eu agora tomo leite vegetal, já deu uma melhora, já deu uma melhora. As pessoas falam que às vezes mudam o leite e veem muita melhora. Então, assim, tenta tirar isso da sua vida, tá? Se você canta, profissional da voz, esquece leite. Esquece leite. O pessoal gosta de malhar, whey protein, monte de leite, aqueles monte de coisa com chantilly, não sei o que. Gente, gera muita alergia, muito pigarro. Ah, mas cantor sofre muito, tem que abdicar de muita coisa. Depende, depende. Se você quer ficar com pigarro ou se você prefere. Então, assim, cantar realmente requer sacrifícios, requer que você tenha disciplina, isso é verdade. Mas, assim, eu acho que tudo que você consome em exagero é ruim para você, tá? Então, o leite, tem pessoas que trocam o almoço, trocam o jantar por um copo de leite, por um whey protein com leite. Gente, esquece isso. Come sua comidinha, seu arrozinho, sua verdura, sua comidinha grelhada, tá? Não nada muito pesado à noite, mas é melhor do que um copo de leite, tá? Leite, para mim, ao meu ver, não acho que seja um alimento bacana, principalmente porque ele, além de fazer muito pigarro, ele gera muita alergia. Você vê que tem crianças hoje em dia, várias aí, que não podem tomar leite. Tiram o leite da dieta porque a criança vive encatarrada, cheia de problemas. Então, assim, já são adultos, larga esse leite de mão. Larga, que eu acho que ajuda também com a questão do pigarro. Além de que o leite, o que que o leite faz? O leite tem? Gordura. O leite tem muita gordura. Então, lembra disso, que o leite tem muita gordura. O leite é tão forte, você vê, lembrando aqui, que você não pode nem tomar ele com alguns medicamentos, porque ele interage com os medicamentos, não deixa os medicamentos agirem. Então, você imagina, o leite é tão forte que ele interage com algumas coisas que você não consegue absorver algumas coisas. Então, assim, leite, vamos deixar para os bebês, tá? E
e vamos, lembrar disso. Nós somos animais racionais, carnívoros, não é isso? Então, nós não tomamos leite. Tomamos leite só da nossa mamãezinha quando a gente é pequenininho. Depois a gente começa a comer a carninha. Se você é vegano, você pode comer aí. Ser vegano não tem nenhum problema com relacionado com a voz, tá, pessoal? Muita gente tem esse mito. Ah, eu vou. Você tem que comer carne para sua voz ficar boa. Não, gente. Se você pode ser um cantor e ser vegano, não tem problema nenhum com isso. Lembra somente disso, que você ser vegano, você vai precisar de quê? Das proteínas que você precisa, fazer exames periódicos de sangue, dosar a vitamina B12, ver se você não está com anemia. Isso sim pode prejudicar a sua voz, se você tiver, mas você está repondo bonitinho, tá com as taxas bonitinhas. Se você não está pegando a sua dieta vegana e caprichando aí na gordura, porque a gordura pode aí dar problemas com a voz, com essa questão de quem tem predisposição a refluxo. Essa gordura muito grande pode acontecer isso. Então, se você está prestando atenção nas proteínas que você deve consumir, você é um vegano. Eu tenho vários pacientes que são veganos, são cantores espetaculares, não tem nenhum problema com isso. Então, ser vegano não tem nada a ver, tá, pessoal? E lembra disso que eu falei, sobre a questão do leite, tá? Muitos pacientes referem isso. A gente tem esses relatos nos livros, né? Nos livros de voz profissional, sobre a questão do pigarro, e o leite dá essa aumenta um pouquinho do pigarro. Mas não há essas evidências científicas sobre isso. Mas eu aprendi na minha universidade, que eu me formei, eu vim de uma escola muito grande de alergia alimentar. E alergia alimentar, o leite, com certeza, é uma substância que causa muita alergia. Então, a gente vendo e a gente comparando e vendo a queixa dos cantores relacionados ao leite, muitos deles falam para a gente assim: ah, doutora, eu tratava refluxo, não melhorava e tal. Aí eu fiz uma dieta, tirei a lactose. Aí as pessoas começam a ver que dá uma melhora. Mas é só a lactose o problema do leite? Não, não é só a lactose, tá, pessoal? A realidade é que o leite não tem só lactose, ele tem caseína, tem várias proteínas que não são do nosso organismo, que não são humanas. E elas vão causar, são mais difíceis de digestão, digerem com muito mais dificuldade, então elas ficam mais no estômago. Então, se você diz para mim que uma substância, algo que você come demora a ser digerido, então ela fica no seu estômago. Se ela fica no seu estômago, quer dizer que você vai refluir mais. Então, ela vai ficar. Se você tem tendência a refluxo, ela vai ficar subindo. Então, gera pigarro. Então, eu acho assim: leite para mim não é legal, não. Come sua carninha, seu grelhado, vai ficar feliz, animada e vai dar certo, tá, pessoal? Então, e as perguntas? O pessoal parou de perguntar? Obrigada, tá, Lígia, pelos elogios. Vamos já terminar, né? Já estou um tempão aqui com vocês falando, vocês estão aí só escutando. Gostei de ver. E o pessoal do YouTube está devagarzinho, está cansadinho, o pessoal está querendo descansar. Eu vou encerrar aqui com o YouTube. Boa noite, pessoal. Beijinho para vocês, tá? Vamos encerrar. E vamos lá.